torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre um assunto muito delicado em relação à antiga gestora, a antiga controladora da Vasco SAF, a 777, que agora é controlada pela CAP, vai leiloar as ações dos clubes que lhe pertencem. Esse leilão vai acontecer em Nova York, nos Estados Unidos. E a gente fica preocupado, até porque a 777 detém cerca de 31% das ações da Vasco SAF. O restante, 69%, é do Vasco da Gama. No caso, 10% não pode vender e 59% é o que o Vasco vai poder vender num futuro bem próximo, em caso se aparecer um novo investidor para o Vasco estar vendendo essas ações. E agora a gente fica preocupado porque, no caso desse leilão aí, o Vasco pode ter suas ações aí na mão de qualquer um que chegar e comprar a preço de banana. É muito importante lembrar que leilão geralmente é feito para as pessoas comprar as coisas abaixo do preço. Geralmente os leilões aí saem menos da metade. Por exemplo, a 77 aportou simbolicamente, porque a gente não viu a cor desse dinheiro, 310 milhões no Vasco em 3 aportes. O primeiro foi aquele aporte ponte, logo em 2022, quando ela entrou no Vasco, aqueles 80 milhões, no caso 70 milhões, que foi aí usado para contratar o Palácios, e também para estar pagando salários naquele ano de 2022. Depois, mais 100 milhões, 110 milhões aí em 2023, que foi onde a 77 montou praticamente esse time que o Vasco tem hoje. E depois, mais um aporte, no caso, 120 milhões, no caso, no meio do ano de 2023. No ano de 2024, o Vasco tomou posse, no caso, afastou a 77, a diretoria do Pedrinho, junto com seu VP jurídico, Felipe Carregal, conseguiu afastar a 777 do comando da Vasco SAF. A 777 perdeu a ação que a diretoria do associativo entrou contra ela na justiça, e com isso o Pedrinho passou a comandar a Vasco SAF junto com o associativo, e a 77 acabou sendo afastada com a liminar, que até hoje essa liminar ainda favorece a diretoria do Pedrinho. Inclusive, semana passada teve julgamento dessa liminar e o desembargador deu a vitória para o Vasco Associativo, 3-0 no caso, e ainda vai ser julgado o mérito dessa ação, e ainda não tem nada 100% ganho, apesar aí que foi comemorado pela diretoria do Pedrinho e seu VP jurídico, mas ainda não tem nada ganho, porque a 77 ainda tem aí chances de voltar ao poder do Vasco. Isso mesmo, para você que acha que a 77 não tem como voltar, se ainda vai ser julgado aí o mérito dessa ação, então tem chance sim da 77 voltar a ser controladora da Vasco SAF, mas as chances aí são mínimas. E no caso, em relação a esse leilão aí das ações, o VP Felipe Carregal, em entrevista, ele deixou bem claro que está muito tranquilo nessa questão, porque a 77 não comanda mais a Vasco SAF, ela está afastada.
E também não pode vender as ações da Vasco SAF. No caso, se vender, vai dar problema aí, né, para a 777, que é controlada pela CAP. E no caso, eles podem até receber aí pedido de prisão aqui no Brasil. Mas aí que tá, né, aqui no Brasil, um pedido de prisão para a CAP, né, que é a controladora aí das ações aí da 777. Então, a gente fica muito preocupado porque nos Estados Unidos eles podem fazer qualquer negócio aí, né? Até mesmo por debaixo do pano. Apesar que eu não acredito, porque a justiça dos Estados Unidos é uma justiça muito séria. Então, eu acho que essas ações do Vasco aí não vai ser vendido. Até mesmo não vai ter nenhum comprador que, se tiver um pouco de juízo, né, não vai querer se meter em ações que está judicializado. O Vasco ainda briga com a 77, né? Até mesmo aí para recuperar parte dessas ações, 31%, até porque a 777 deve um dinheiro para o Vasco. Lembra daquele empréstimo que a irmã do Josh Wand fez? No caso aí, né, o Josh Wand autorizou e a Vasco SAF emprestou cerca de 5 milhões aí de dólares, no caso aí pro Josh Wand, para a irmã dele. Então o Vasco quer receber esse dinheiro. O próprio Vasco Associativo, né, o Vasco SAF, no caso, emprestou esse dinheiro, no caso aí, pro Josh Wand, né, que era um dos controladores aí da 777 na época. Então, tem essa dívida aí da 77, né, com o Vasco SAF, sem contar aí, né, milhares de jogadores aí que eles contrataram e não pagaram nenhum. Pagaram apenas aí as primeiras parcelas, no caso do João Vitor, no caso aí também de outros jogadores aí desse elenco, né, que se eu for ficar aqui falando, vou falar até amanhã. Juan Esforza, vários jogadores aí, o próprio Adson. Então essa empresa fez muita cagada. Então o Vasco está certo mesmo em tentar aí recuperar as ações aí que estão na mão, né, da 777, que agora é controlada pela CAP, que no caso essas ações estão na mão da CAP aí, né? E cara, agora vamos para outra informação aqui. O Vasco sondou, né, o jogador Pedro Rocha, ex-Flamengo e ex-Grêmio. Pedro Rocha atualmente está no Remo, jogando a Série B. Pedro Rocha é o artilheiro da Série B. O jogador foi sondado pelo Vasco. O Vasco tem interesse no Pedro Rocha. A princípio, a finalidade é trazer o Pedro Rocha para ser aí uma sombra para o Verratti. Eu não acho que no caso aí, uma atitude certa, né, a se fazer, contratar um jogador para ser reserva. Eu também não acho que é o momento de ficar fazendo apostas aí. Não, o Vasco tinha que trazer um jogador para disputar com o Verratti a posição de titular, não um jogador para ser reserva, com todo respeito ao Pedro Rocha, que é um jogador, né, que eu já vi ele jogando na época no Grêmio. Não enchia meus olhos, mas era um cara aí que conseguia entregar alguma coisa dentro de campo, mas eu acho que é muito pouco aí pro Vasco. Um jogador aí que atualmente está jogando na Série B. O Vasco tem que ir atrás de jogador para vir para ser titular, para brigar pela posição. Eu até respeito a opinião alheia, né, de torcedores que acham que o Vasco tem que ter uma sombra, mas, na minha opinião, é melhor contratar jogador pronto, jogador para vir para ser titular. Inclusive, ontem eu trouxe aqui uma informação também do jogador Gabriel Bochilha, do Operário, meio de campo, né? E essa informação é que o Vasco também sondou Gabriel Bochilha, um jogador também jovem, né? Assim como Pedro Rocha. Pedro Rocha, um ano mais velho
Bosquilha tem 29 anos, o Pedro Rocha tem 30. E no caso, o Bosquilha tem 8 gols, né? 8 gols e 3 assistências aí na Série B. E também, no caso aí, no geral, né? Campeonato Paranaense, onde o Operário foi campeão. Copa do Brasil. No geral aí, 8 gols na temporada de 2025. Um meio de campo que já teve passagens aí por gigantes, Mônaco, Internacional, São Paulo, Curitiba, entre outros clubes aí, né? Mas também não acho que seria a solução para o Vasco. No caso, o meia, né, brigaria aí pela posição com o Felipe Coutinho. No caso, o Payet já está de saída, né? Saiu do Vasco praticamente. A diretoria já tenta até adiantar aí a saída do Payet, né? Para rescindir o contrato. E o Bosquilha viria para suprir aí a saída do Payet. Eu acho também que é outra atitude aí que não é uma atitude certa a se fazer, né? Trazer um jogador muito abaixo em qualidade técnica. Se for para comparar ele com o Payet, mas no caso eu até entendo porque o Bosquilha tem aí um salário menor, né? E é um cara mais jovem que o Pedro Rocha. E é um cara que vem se destacando muito, né? E é muito rodado, já teve aí passagens até pela Europa. No caso aí o Bosquilha seria aí até uma contratação mais acertada, né? Uma contratação que poderia trazer um retorno até mesmo maior do que a do Pedro Rocha, no caso, né? Na minha opinião. E cara, agora, né? O Vasco pensa aí no São Paulo. O técnico Fernando Diniz vem dando aí os treinamentos nessa semana. Fernando Diniz teve aí vai ter, né, mais alguns dias de treinamento até quinta-feira que vem. Mais 6 dias aí, né? O Diniz tá treinando a equipe do Vasco, tá treinando o elenco para tá aí, né, aprimorando o seu estilo de jogo. Isso vai ser muito bom. Inclusive, nos treinamentos aí que eu vi na Vasco TV, o jogador DVD e o Estrela já vem fazendo atividades aí com bola. A princípio, ainda se recuperando, né, da lesão grave que ambos tiveram. Eles podem estar voltando, né, aos gramados aí depois da paralisação aí pro Mundialito que vai acontecer mês que vem, né? A Copa do Mundo de Clubes. DVD e Estrela vai reforçar o Vasco nesse meio do ano. Além da janela que vai vir, né, o Vasco ainda que está à deriva, né, sem executivo, e o presidente aí passeando na CBF, querendo fazer sala, né, para presidente novo da CBF, querendo ser o chefe de delegação, e o Vasco ainda não tem um executivo. Apesar, né, que o prazo seria até hoje. No caso, o CO, Carlos Amodeu, já tinha deixado bem claro que a meta era apresentar um executivo até hoje. Veremos aí se essa diretoria vai ter competência de contratar um executivo até hoje. O Vasco, né, tem como favorito o Bruno Costa, ex-Fortaleza, um executivo que é muito querido aí, né, pela diretoria. E no caso, na minha opinião, é o melhor que tem no momento. Se você for olhar também as condições que o Vasco tem, né? O Vasco tentou o Rodrigo Caetano, mas o Rodrigo Caetano agradeceu o convite, não quis vir ser executivo do Vasco. O Rodrigo Caetano está muito bem na CBF. E o outro executivo que o Vasco também tem interesse é no caso, o Frelande, né? Frelande, que é ex-Botafogo, ex-Bahia, que está atualmente no Avaí. Frelande, inclusive, já recebeu até proposta do Vasco e comunicou até o Avaí, mas a gente não sabe aí se realmente o Frelande vai querer sair do Avaí para vir para o Vasco. E também é um nome que é questionado, né, no caso, internamente aí no Vasco,
porque muita gente aí desconfia do trabalho do Freilande, né? Freilande que montou o time do Botafogo que subiu, né, em 2021 da Série B para a Série A. E no caso teve passagem pelo Bahia, mas é um cara que não conseguiu aí se estabilizar, né, no cenário nacional de executivos aí, né? Então, eu acho que o Freilande já vai ser aí mais ou menos aí uma segunda opção, caso o Bruno Costa não aceite aí o convite para ser executivo do Vasco. Em relação aí ao time, né, do Vasco, que vai enfrentar o São Paulo, a gente pode ter novidades aí na escalação do titular, até porque o Ryan vai servir a seleção sub-20. Então, a tendência é que o Adson, ou até mesmo o Garré, venha jogar como titular, né, contra o São Paulo, no lugar do Ryan, na posição de ponta direita. Essa é uma das modificações aí que o Diniz pode estar utilizando, inclusive nos treinamentos aí da Vasco TV. Eu vi o Adson treinando, né, no lugar aí do Ryan, né? Inclusive o Adson deu um belo cruzamento, né, para o jogador chegar finalizando. Não lembro qual foi esse jogador, mas foi um pequeno trecho que eu vi nesses treinamentos aí. E o Adson pode vir ser titular realmente. O Diniz já está testando aí, né, o Adson, até mesmo o Garré, para suprir aí a ausência do Ryan. E o Vasco vai estar completo, né, para esse jogo contra a equipe do São Paulo, um jogo dificílimo fora de casa. O Vasco não tem desfalque. Todos os jogadores aí vão jogar. O Nuno, o Coutinho, o Hugo Moura, Tietê, todos estarão disponíveis aí. Só que a gente tem um número muito grande aí de jogadores pendurados, mas graças a Deus aí nenhum suspenso. E é isso, torcedor. Esse é o nosso vídeo. Um vídeo de informação aí, de notícias. Espero que tenha gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve se você não é inscrito. Tamo junto, fica com Deus aí. Saudação vascaína.